Oiê, amigas, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre amor. Na verdade, um pouco antes do amor, antes do relacionamento. Esse passo que você tá atraindo a pessoa que você quer ficar junto, que você quer conhecer uma pessoa bacana e pra ter um relacionamento bacana. E pra mim esse momento é muito paradoxal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já segue o podcast e deixa tua notinha aqui, tá bom? Muitas pessoas falam como eu tenho sorte de ter um bom relacionamento e atribuem isso muito ao meu namorado, o Léo, falando que ele é muito maravilhoso, que ele é incrível. E realmente, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa maravilhosa. Só que as pessoas falam quase como se fosse uma coisa assim, uma mágica, algo que eu recebi do além. Quando na realidade, se o Léo não fosse essa pessoa incrível, eu não estaria com ele. E sim, a nossa história tem muitos pontos mágicos, muitas coisas importantes. Mas eu acho que antes disso tudo, foi justamente por eu ter esse pensamento, por eu ter esse posicionamento em relação à vida e aos relacionamentos, que eu atraí uma pessoa tão bacana e principalmente ele se manteve na minha vida. E eu não falo isso numa posição arrogante, nossa, eu sei sobre tudo, que eu não me importo com quem tá do meu lado. Não, eu me importo muito com ele, eu amo muito ele. Só que eu tenho plena certeza que se ele não fosse essa pessoa, se a gente não tivesse esse relacionamento, eu não estaria aqui. Não estaria nesse relacionamento, no caso, né? Eu estaria aqui. E é exatamente nisso que eu quero entrar. Porque o meu relacionamento só é o que é e eu só tô com a pessoa que eu tô por causa da maneira que eu me enxergo, da maneira que eu penso, e eu tenho plena certeza disso. Então, vamos lá. Por que que eu acho que eu atraí um homem maravilhoso e por que que ele se manteve na minha vida, né? Eu acredito que isso tem dois pontos principais. O primeiro é que eu sei o meu valor. Primeiro que eu me acho incrível, eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa e eu acho que qualquer pessoa que me tiver do lado dela vai ter muita sorte. E eu sei como isso soa, ainda mais que nós somos ensinados nessa sociedade que principalmente mulheres não podem ser autoconfiantes porque senão soa de uma forma arrogante, soberba ou desumilde. Mas sinceramente eu não tô nem aí pra isso, porque foi exatamente isso que me fez chegar nesse ponto, chegar nesse relacionamento, e aqui eu vou ser extremamente honesta com vocês. E eu quero entrar mais nisso de eu me achar incrível, porque não é como se eu achasse que eu sou a primeira pessoa, top 1 do mundo. Não é isso. Eu sei que tem pessoas muito mais bonitas, muito mais estilosas, muito mais altas do que eu, mais engraçadas, mais inteligentes, mais cultas, com mais classe. Tem pessoas que são infinitamente melhores do que eu em todas as áreas da vida, mas nenhuma delas é eu. Nenhuma delas tem todas as singularidades que eu tenho e nenhuma delas pode replicar quem eu sou. E eu sou tão única e tão exclusiva que isso me torna essa pessoa interessante, essa pessoa autoconfiante e uma pessoa que acha, sim, que merece alguém que contemple tudo isso, que complete tudo isso, mas não completar como se faltasse algo pra mim, mas sim completar e fazer transbordar tudo isso, entende? E eu amo quem eu sou, eu amo passar tempo comigo, eu me admiro, eu me cuido, eu amo a maneira que eu penso, eu amo cada parte minha, mesmo as minhas sombras, mesmo os meus defeitos e tudo que eu preciso melhorar em mim. Porque mesmo tendo infinitas coisas que eu preciso melhorar, infinitas coisas que eu olho e eu penso, caraca, não gostei disso, não gostei dessa atitude, queria melhorar nesse outro aspecto, eu penso, eu posso e tá tudo bem. Eu continuo me amando independente disso, sabe? O que eu faço não muda o quanto de amor eu sinto por mim mesma. Não sei se isso faz tanto sentido, não sei como é a sua relação com você mesma, né? Como que você relaciona o teu amor. Eu sei que tem muitas pessoas que relacionam o amor próprio em relação ao que elas fazem, em relação à maneira que elas se comportam. E pra mim não, eu vou me amar independente disso, sabe? Eu me amo apesar dos meus defeitos e também apesar das minhas qualidades. Tudo bem, são qualidades muito boas, são defeitos que eu preciso melhorar, mas eu continuo amando quem eu sou e tendo muita compaixão comigo mesma e com todo o meu processo. E eu acho que é exatamente isso, me amar tanto, que faz com que eu não aceite algo que não seja
maravilhoso do meu lado. E isso vale pra qualquer relacionamento. Vale pra relacionamento amoroso, vale pra amizades, vale pra família, vale pra trabalho, vale pra colegas no seu trabalho. Então, pra tudo, eu acredito sim que eu mereço uma coisa maravilhosa, relacionamentos maravilhosos, pessoas maravilhosas do meu lado, porque eu entendo que eu sou uma pessoa maravilhosa e eu sei o que eu tô trazendo pra mesa. Então, eu espero que as pessoas tragam coisas muito boas também. E assim, a questão é que eu não tô tentando tapar um buraco da minha existência com um relacionamento. Não. Eu já sou inteira, eu já sou apaixonada por mim, eu já sou apaixonada pela vida e eu quero alguém que faça tudo isso transbordar. Todo o meu relacionamento comigo mesma, com o meu relacionamento com a vida, eu quero poder melhorar do lado dessa pessoa. Então, se não for alguém que seja dessa forma, por que eu estaria com ela? Entende meu raciocínio? E eu sei tudo que eu trago pra mesa, eu sei tudo que eu trago pro relacionamento e eu sei o que eu espero, o que a outra pessoa traga. Aqui voltando para relacionamentos amorosos, mas isso se aplica para qualquer relacionamento da tua vida, tá bom? E principalmente, eu sei o que eu não quero da outra pessoa. O que me leva pro segundo ponto. Eu sei dizer não e ir embora daquilo que não me cabe. Eu não fico tentando caber no que as outras pessoas acham que é certo, no que seria o ideal para outra pessoa. Se a pessoa tem outro ideal, tá tudo bem, ela pode ter o ideal que ela quiser. E se eu não me encaixo nisso, eu não vou tentar me encaixar. Porque já teve um momento da minha vida que eu achava que sim, eu precisava me encaixar no que os outros esperavam, no que os outros queriam, porque às vezes eu achava que essa pessoa era muito legal e etc, e eu pensava, não, eu tenho que ser alguém que essa pessoa goste. E eu só me machuquei nesse processo. Eu me diminuí, eu tentei mudar quem eu era e principalmente, né, mudar a minha essência, não só mudar coisas que são fáceis de mudar. Ah, é uma qualidade, é estudar sobre algo. Não, mudar a tua essência pra você caber em algo que não te cabe. Porque a gente tem essa mania, né, na vida, de achar que tudo é pra gente, que todas as experiências deveriam ser nossas, quando na realidade a gente tá aqui pra viver a nossa própria história e nem tudo vai caber pra nós. E é uma liberdade tão grande entender sobre isso. Eu acho que eu comecei a viajar um pouquinho agora, mas é muito libertador quando você entende que nem todas as vidas, nem todas as experiências cabem pra você, nem todas as pessoas vão caber a você. Então você se torna livre pra sair de qualquer situação que você tiver, entende? Tem muitas camadas esse segundo ponto, de que eu sei dizer não, que eu sei sair de uma situação que não me agrada. Bom, tem muita gente que acha que o relacionamento, a conquista, é um jogo que você tem que ganhar. E eu nunca enxerguei assim, porque eu não acho que é um jogo que eu tô tentando ganhar. Principalmente se a minha felicidade tá em jogo disso, não. Se o meu bem-estar está no jogo, tá no meio disso, desse jogo, não, eu não vou entrar. Entende? E às vezes eu vejo muita gente entrando em relacionamentos, situações que nem faz sentido pra ela, mas ela continua ali, insistindo em algo que já tá fadado ao fracasso, só porque ela não quer perder. Porque ela não quer perder aquela pessoa, porque ela não quer perder aquela conquista, porque ela acha que se ela não tiver aquele relacionamento, ela é ruim. Significa que ela, de alguma forma, falta algo nela, que ela não é boa o suficiente pra outra pessoa, então ela não deve ser boa o suficiente. E isso tá muito relacionado a ser rejeitado. E é isso que muita gente não quer sentir, essa rejeição. E claro que aqui eu não tô entrando só no ponto rejeição. Alguém falar pra você, eu não quero estar mais com você, eu não quero estar com você, eu não gosto de você. Mas às vezes pelas atitudes das outras pessoas, você já é capaz de perceber que você está sendo rejeitado, que aquela pessoa não quer inteiramente, plenamente estar com você. Ela tá usando você como passatempo, ela tá usando você como uma pessoa legal, que ela curte pra passar ali um dia ou outro, mas que ela não quer ter nada sério com você. E aí você fica negando isso e achando que não, essa pessoa vai mudar e tudo mais, porque você não quer ser rejeitado. Você, na realidade, não quer se sentir rejeitado, né? E isso nunca foi um problema pra mim, porque eu entendia que se alguém não me quisesse, eu queria menos ainda essa pessoa, entende? E não é questão assim, alguém chegou pra mim e falou, não, eu não quero você. Mas pelas mínimas ações, eu já percebia isso e eu falava, esse lugar não me cabe. Eu não quero estar em uma posição que eu tenha que correr atrás de alguém, que eu tenha que fazer malabarismo pra essa pessoa gostar de mim. Não, eu nunca quis isso. E nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Assim como eu também não sou obrigada a gostar de todo mundo. E se a pessoa tem mau gosto, o que eu posso fazer, né? Gente, pelo amor de Deus, isso é brincadeira.
Tá bom? Mas tem um pouco de verdade nisso, que é o quê? Eu gosto muito de uma analogia com vinhos. Muito mais difícil você gostar de um vinho mais caro do que um vinho mais barato. E por que disso? Porque o vinho mais barato, normalmente, ele é mais doce, ele é mais palatável para as pessoas. As pessoas vão gostar mais facilmente desse vinho mais barato. E o vinho mais caro, muitas vezes exige que você refine o seu paladar, que você aprenda sobre novas coisas, que você amadureça o teu paladar, que você não queira só aquilo lá que é palatável, que você queira sentir novas sensações, que você aprenda sobre a harmonia. Enfim, tantas coisas que você tem que se desenvolver bastante. Então pensa que você é como esse vinho caro. E se as pessoas estão interessadas em vinhos baratos, ou seja, o cara só quer sair na noite e pegar uma galera, não tá nem aí pra nada, não pensa no futuro, deixa ela. Esse cara, essa pessoa, sei lá, ela não aprendeu a te valorizar. Ele não refinou o paladar dele pra olhar pra você e pensar, nossa, essa mulher, ela é maravilhosa, ela é incrível. Não, ele não consegue enxergar isso simplesmente porque na cabeça dele, ele nem enxerga isso. Na cabeça dele, ele tá vendo que é caro o vinho, ele tá vendo que o vinho não tem o sabor que ele gosta. Enfim, ele não tá interessado naquilo. Por que que você vai ficar se rebaixando e tentando fazer com que a pessoa goste de você? Fazer com que a pessoa veja o teu valor. A pessoa não vai ver, porque ele simplesmente não quer. E isso não significa que você não é boa, que você não tem qualidades. Isso não significa absolutamente nada sobre você. Isso é sobre o outro. E é muito louco pensar que muitas vezes a gente acaba com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, com coisas que tem a ver com a outra pessoa, que não diz respeito a você, que a pessoa não tá rejeitando você pela pessoa que você é. Ela não tá chegando pra você e falando, olha, você não presta, você não sei o quê. Não, ela tá dizendo, às vezes fala mesmo, né? Mas às vezes pelas atitudes, ela tá dizendo pra você que ela não tá interessada em você. Mas isso não significa que você é ruim, tá bom? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. É você se sentir muito bem com você mesma. Igual eu falei, eu me acho incrível, eu sei o meu valor. E também entender que as outras pessoas têm o direito delas de pensar o que elas quiserem, de fazer o que elas quiserem, de querer o que elas quiserem querer. E isso não implica no seu significado, na sua confiança, no que você acha sobre você mesma. E mesmo se a pessoa chegar e falar alguma besteira pra você, isso não significa absolutamente nada. E é por isso que o primeiro ponto é tão importante. É por isso que saber o teu valor, se amar, se admirar é tão importante. Porque não importa o que o outro vai chegar e falar pra você. Porque se pra você aquilo não for verdade, não tiver alinhado com a tua base, você não confiar naquela pessoa, você não entender da onde que tá vindo aquilo da outra pessoa, não vai fazer sentido. Outra pessoa pode ficar berrando do teu lado, igual um cachorro latindo pra você, e você não vai voltar e latir pro cachorro, entendeu? Se a pessoa tá ali falando um monte de besteira pra você, você tem que fala assim, então tá bom. Tchau, sai da minha vida, sai daqui. Enfim, voltando. Então, no primeiro sinal que a outra pessoa estava buscando algo diferente, que ela não estava interessada em mim ou em ter um relacionamento, aquilo que eu estava buscando naquele momento, eu pulava fora. Por quê? Porque essa pessoa não está indo pro mesmo destino que eu tô indo. Então eu não vou perder meu tempo com essa pessoa. A pessoa podia ser muito legal, podia ser incrível, maravilhosa, mas assim, se não tá indo pro mesmo lugar, o que eu vou fazer ali? Sabe? E às vezes e muitas vezes a pessoa nem é tudo isso que você acha que ela é. Você cria uma imagem do que você gostaria que ela fosse, você não conhece ela o suficiente e você acha que não, que ela é incrível e que ela é a solução de alguma coisa na tua vida. Spoiler, ela não é. E você fica ali se colocando em situações que você não gostaria de viver por causa de uma pessoa que não é a pessoa certa pra você. Então, quanto antes você repara, não, essa pessoa, ela não faz o meu estilo, ela não me quer, ela não tá indo pro mesmo destino que eu estou indo embora. Melhor pra você. E outro ponto é que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então eu sempre pensei, se essa pessoa não serve pra mim, gente, alguém vai servir no mundo. E se não servir, tá tudo bem também, porque eu me basto. Eu já sou muito feliz. Mas assim, se eu realmente quiser alguém, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não conheço nem, sei lá, 1000 pessoas. Então assim, alguém vai encaixar, alguém vai fazer com que eu transborde. Felizmente, eu não precisei passar por 8 bilhões de pessoas, conhecer 8 bilhões de pessoas. Não, o Léo, ele tava muito próximo
de mim. Mas isso se estica pra hoje. Essa mesma filosofia de vida, essa filosofia de agir. Porque eu e o Léo, a gente tá junto porque nós escolhemos isso. A gente escolhe isso diariamente. Porque faz sentido, porque nós estamos felizes. E nós dois, a gente tem a mesma maneira de pensar e agir assim, nessa forma. Porque antes de existir um nós, existe um indivíduo. E se esse indivíduo que tá aqui na Terra para ser feliz não estivesse sendo feliz, tá tudo bem. A gente iria deixar de ser nós, entende? Isso dá uma liberdade muito grande. E aqui, né, não entenda que eu tô falando que não importa o nosso relacionamento, ou então que eu não ficaria triste, né? A gente não ficaria triste de botar um fim, mas é por um bem maior, entende? Porque você, o ser que você é, o teu bem-estar, ele tem que estar acima do que o nós, do que o outro. Você não pode quebrar a si mesmo para satisfazer o outro, porque você não vai estar dando a tua melhor versão para ele também. Então você para de tentar se encaixar e você tá livre. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. O outro também, ele tá aqui porque ele quer estar aqui. Ninguém tá aqui porque tá sendo obrigado, porque alguém mandou, porque Deus falou que era assim. Não, a gente tá aqui porque a gente escolhe diariamente que a gente quer amar um ao outro, que a gente vê que nós dois estamos nos fazendo felizes, que nós dois individualmente estamos sendo felizes e que a gente compartilha uma vida e transborda. É por isso que a gente tá aqui. É por isso que a gente tem esse relacionamento. Então, isso traz muita liberdade. Assim como eu sempre tive muita liberdade pra falar, não, eu não quero essa pessoa não serve pra mim. E sempre entendi que a liberdade do outro tava com ele, que ele poderia olhar pra mim também e falar, também não serve pra mim. A liberdade é uma coisa, é um valor, assim, que eu valorizo muito na minha vida. E eu mantenho isso no nosso relacionamento, né? Nós dois mantemos isso no nosso relacionamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se ele não fosse essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que encaixa comigo na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira que a gente enxerga o futuro, eu não estaria com ele e com certeza o contrário também seria verdade, sabe? Porque não iria fazer sentido pra gente. Não, por mais que você goste de outras pessoas, tenho certeza, você gosta de muitos amigos seus, amigas suas, e você não acha que poderia construir um futuro com essa pessoa. Então a pessoa que você tá construindo o futuro é uma escolha muito importante. E eu nunca estaria perdendo o meu tempo com isso. Porque eu não acho também que relacionamentos são feitos necessariamente para durar eternamente. Apesar que eu tenho vários exemplos de casamentos na minha volta, né, felizmente, que são relacionamentos bons, duradouros, que se respeitam, que se amam, são apaixonados, mas eu não acho que é uma regra, tá? Ai, todos os relacionamentos têm que durar. Não. Todos os relacionamentos têm que durar enquanto eles fazem sentido. Então, nisso que faz sentido, você vai construindo algo com aquela pessoa que você tá vivendo, que você escolheu, que pra você tá fazendo sentido, que vocês dois estão indo na mesma direção, construindo as mesmas coisas. Para de perder teu tempo com pessoas que não importam. Para de ficar sofrendo até por pessoas que não encaixam com você. Ai, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não liga pra mim. Tá, vive a tua vida. Eu sempre pensei isso. Eu, em primeiro lugar, eu vou me cuidar, eu vou me dar todo o amor possível do mundo. E se a outra pessoa não estiver ali do meu lado, fazendo com que eu transborde, eu não quero essa pessoa do meu lado. E talvez isso seja até meio racional, uma maneira racional demais de lidar com o relacionamento, né? Com os sentimentos. Mas eu nunca me coloquei numa posição que eu não fosse estar muito feliz. Que aquilo não fosse me agregar. E agregar principalmente na felicidade, no sentido de vida, no brilho nos olhos. Então, não fazia sentido pra mim estar em lugares com pessoas que não estariam muito interessadas, apaixonadas por mim e vice-versa, sabe? E eu acredito fielmente que nós atraímos tudo aquilo que nós emanamos, mas nós também temos que agir, porque não adianta nada você achar que toda pessoa que aparecer na tua vida é um presente do universo, tá bom? Você também tem que saber analisar e olhar pra pessoa que tá ali, que apareceu do teu lado e falar, eu acho que não combina muito comigo não. Acho que não tá alinhado com o que eu quero construir pro meu futuro. E aí você simplesmente fala, beijo, tchau pra essa pessoa, porque é uma via de mão dupla. O universo tem que sentir que você também sabe o que você não quer, além de saber o que você quer. É muito importante você saber dizer não, além de você saber o seu valor e de saber o que você quer pra tua vida. Enfim, você precisa se amar
Você precisa saber o teu valor. Você precisa se achar a pessoa mais incrível do mundo. E saber que qualquer pessoa que estiver do teu lado vai ter muita sorte de ter você do teu lado. Não, de ter você ao lado dela. Perdão. E saber disso e ter forças pra agir quando a pessoa que estiver do teu lado não for a pessoa ideal. Falar: eu não quero isso, tchau, beijo. Mesmo que você pense: não, isso tá sendo difícil pra mim tomar essa decisão, agir dessa forma. Mas pensa, é o melhor pra você. Se você não focar na tua felicidade, no teu amor próprio, no teu amor pela vida, ninguém vai fazer isso por você. E pode ter certeza que tem uma pessoa no mundo que vai ser exatamente da forma que você tá procurando, que vai ter as qualidades que você quer. E é óbvio que não é um príncipe perfeito que saiu da Disney. É uma pessoa que vai ter defeitos, mas são defeitos toleráveis por você. São defeitos que você vai olhar e vai falar: tá tudo bem, porque as qualidades são tantas que eu fico muito feliz com essa pessoa. Que tudo é muito maravilhoso com essa pessoa. E pode ter certeza que tem alguém no mundo que vai fazer você se sentir exatamente dessa forma. Não se contenta com pouco. Não tenta se encaixar em lugares que você não cabe. Não tenta vender partes suas para que outra pessoa goste de você. Não tenta tapar buracos da sua existência com outras pessoas. Se existe algum buraco dentro de você, tapa com você mesma, com amor próprio, se admirando, fazendo coisas para você, se cuidando e não tentando fazer com que outras pessoas preencham isso em você, porque nunca vai dar certo. As outras pessoas, elas estão aqui para fazer a gente transbordar cada vez mais, para fazer ter visões de vida diferentes, para trazer novas visões, para acrescentar na nossa vida de alguma forma. Se a outra pessoa tá diminuindo a tua vida de alguma forma, te gerando mais estresse, fazendo com que você fique mais triste, fazendo com que fique mais negativo, desculpa, mas essa pessoa, ela não tá te fazendo bem. Ela não tá fazendo com que você cresça e seja tudo que você pode ser. E eu tô falando isso dessa maneira tão enfática porque eu não sei se as pessoas têm tanta noção que o relacionamento realmente é uma das coisas mais importantes da vida delas. Porque é aquilo que tem capacidade de ou te jogar ainda mais pra cima ou te drenar. Então escolha muito bem mesmo a pessoa que tá do teu lado. Saiba que você merece muito. Muito. Que você é uma pessoa maravilhosa, que você tem luz, que as pessoas vão ter sorte de te ter na vida delas. Então eu vou encerrar aqui. Tem muito mais que eu posso falar sobre relacionamento, muito mais que eu posso falar sobre autoconfiança em si. Então se vocês quiserem saber sobre isso, me conta, porque eu vou amar falar mais sobre tudo isso. E não deixa de compartilhar esse episódio com alguma amiga e me falar se fez sentido tudo que eu falei aqui, tudo que eu abordei, né, todas as reflexões. Claro que eu não sou dona da verdade, eu trouxe aqui só o que funcionou pra mim, o que funcionou pra que eu encontrasse uma pessoa tão bacana e que eu mantesse ela na minha vida. Então vejo vocês no próximo episódio e até mais. Beijo!